temos vários profissionais aqui que atuam diretamente junto ao atleta. Então, qual é o objetivo do fluxo? É monitorar, é identificar, é prevenir determinadas lesões que muitas vezes dão um sinal, um sintoma que muitas vezes passa despercebido. Então, nós temos um fluxo aqui já estabelecido desde o início do ano. Esse atleta, quando chega na Curuzu e ele troca de roupa, ele vai na fisiologia, onde ele responde a um questionário, e esse questionário de prontidão, ele automaticamente ele alimenta uma plataforma no qual a gente já tem a ideia das respostas dele em vários setores aqui dentro da Curuzu. Se ele estiver tranquilo, se ele respondeu o questionário e não tiver nenhum tipo de alteração, ele segue para a nutrição, faz a sua suplementação, vai para o hotel onde ele faz a alimentação dele e depois segue para a academia fazer o pré-treino e depois o treinamento. Esse é o fluxo normal. Caso ele tenha algum tipo de sintoma, alguma dor, ele vai direto para o médico e o médico vai definir se de repente é algo relevante, se ele vai fazer exame ou não, se ele vai participar do treino ou não. Depois encaminha para a fisioterapia e também para a enfermaria, caso tenha que fazer algum tipo de medicamento. Porque, na verdade, nós temos 7 grandes áreas aqui, né? Nós temos a medicina, a fisioterapia, a nutrição, a fisiologia, a preparação física, a enfermagem, que elas atuam diretamente com os atletas. E como a gente está falando de lesão, nós não citamos a preparação física e a fisiologia diretamente, mas são áreas que trabalham diretamente com esse atleta quando ele está lesionado. Porque o atleta lesionado, por exemplo, numa lesão de coxa, nada impede dele continuar treinando, sendo que essa área vai ser preservada. E quem entra nessa fase? O preparador físico. O preparador físico vai elaborar um trabalho onde alguns exercícios específicos não vão ser aplicados mediante aquela lesão, aquela caracterização da lesão. Então, na verdade, isso aqui é um trabalho integrado. O primeiro ponto que é importante ressaltar está relacionado aos nossos questionários de bem-estar. Então, quando o atleta, assim que apresenta ao clube, ele vem até a sala, pega o iPad ali e responde o questionário. Nesse questionário conta com questões relacionadas a descanso, relacionadas a sono, relacionadas a aspectos de dor, estresse e questões de humor, que isso influencia também diretamente ao nosso treinamento. E a partir desse estado de prontidão dele, nós já começamos a juntar essas informações para tomar as decisões posteriormente. Junto a isso, nós temos mecanismos que é o próprio controle de carga feito com o GPS. Esse GPS a gente consegue controlar de forma individual cada métrica do nosso atleta, tanto a nível de treino quanto a nível de jogo. A gente sabe se aquele treino foi maior ou menor em relação ao seu comparativo e aos seus pares naquele sentido. E por outro lado também nós temos análises fisiológicas e bioquímicas. Análise bioquímica, a famosa CK, que é um marcador de microdano indireto. Então a gente analisa essa concentração de CK do nosso atleta para saber se aquela curva daquela CK está no caminho correto ou não daquele atleta, se está evoluindo, se está involuindo, se está subindo, se está descendo. E também temos a termografia, que nada mais do que uma câmera fotográfica, mas que nos passa uma imagem termográfica de infravermelho. Então, com essa imagem, nós conseguimos identificar pontos hipertérmicos e hipotérmicos para saber o quanto aquele atleta está fora do seu padrão térmico e assim também auxiliar nessa intervenção junto à comissão técnica. O atleta, quando a gente tem uma suspeita, né, de uma lesão, seja ela muscular, articular, a primeira coisa é uma avaliação primária, né, seja ela após o treino ou após o jogo. A gente faz uma avaliação médica primária aqui no consultório. A partir dessa avaliação, a gente define se esse atleta vai precisar de algum exame. Em seguida, a gente encaminha esse atleta para fazer o exame médico, e a gente tem apoio de clínica de diagnóstico para isso, né? Ele faz ou uma ressonância ou um exame de ultrassom. A gente conseguindo fechar o diagnóstico, a gente define um plano de tratamento para ele. E esse plano de tratamento, ele é uma reunião, é um conjunto, né, de profissionais aqui dentro, da fisioterapia, nutrição, fisiologia, onde a gente senta e discute o plano de tratamento desse atleta. A partir daí, ele recebe uma programação de uma rotina diária aqui no clube, né? Então ele chega cedo, todos os dias a gente tem um tratamento aqui, seja dias que tem treino ou dias que não tem treino, a gente marca com esse atleta
ele vem para o clube cedo, passa primeiramente aqui no departamento médico, no consultório, a gente faz uma avaliação de como aquele atleta está durante o dia, a partir daí ele passa para o tratamento fisioterapêutico. O atleta que está no departamento médico, né, ele segue uma outra rotina, né, diferente dos demais. Ele tem uma programação, né, então ele trabalha geralmente em 2 turnos. O atleta que está em tratamento, ele vem no contraturno aqui, que geralmente é pelo período da manhã, quando não tem treino, ele vem só para fazer o tratamento dele. Então, é um atleta que vai seguir uma rotina um pouco mais rígida de horários, né? Porque a gente precisa trabalhar para que ele volte o mais rápido possível. Então, esse atleta vem geralmente de manhã, chega aqui por volta de 8 horas, 8h30 da manhã, ele recebe o material dele e passa por toda a rotina do departamento de saúde, né? Primeiro no departamento médico, depois ele vai para fisioterapia, academia, de acordo com o plano, planejamento de tratamento para ele. E depois disso, ele retorna para casa, faz o almoço dele e retorna à tarde para uma nova etapa de tratamento. Então, o atleta que está no departamento de saúde, ele faz tratamento de saúde tanto de manhã quanto no período da tarde. Quando o atleta se lesiona, né, que a gente sabe que hoje não existe a lesão zero, né? Se a gente for ver na literatura, em média, um atleta por uma lesão muscular, ele fica afastado 21 dias. Hoje, a gente, graças a Deus, tivemos algumas lesões, mas a gravidade dessas lesões não foram lesões sérias. Se a gente for ver na temporada, tivemos apenas, se eu não me engano agora, 3 atletas com lesões grau 2. Isso é muito difícil no futebol. O futebol moderno hoje, o nível físico está muito elevado. Então, quando a gente fala de prevenção, a gente não pode só pensar em quantidade, né? A gente tem que pensar na gravidade da lesão. Então, hoje a gente tem muitas lesões ali onde o atleta fica 1 semana, 8 dias afastado e isso o atleta acaba não perdendo a performance dele, né? Então, a gente faz todo o programa de tratamento, ele passa, né, por todo esse programa de tratamento e através das avaliações a gente consegue ali fazer todo esse planejamento. Então hoje a gente trabalha em cima de 3 fases no departamento de saúde e mais 3 fases no departamento da preparação física e fisiologia. Então, se a gente for ver hoje no nosso departamento, a gente tem da fase 1, que é a fase inflamatória, ou seja, o atleta se lesiona, ele passa por essa fase 1, que é a fase inflamatória, a gente tem alguns recursos de aparelhos, de tecnologia, justamente para acelerar um processo ali de uma inflamação, de uma reparação tecidual. E a cada fase, a gente tem uns critérios de evolução. Então o atleta sai de uma fase 1, vai para uma fase 2, que aí já entra uma parte ali de fortalecimento muscular, de ganho de amplitude de movimento. Hoje a gente tem um Pilates, né, que auxilia bastante aí, tanto na prevenção como também no tratamento das lesões. E avançando de fase, a gente vai para uma fase 3, né, que é onde o atleta já inicia aquele trabalho de gesto esportivo, né? Então, movimentos que ele fazia antes da lesão, a gente começa a reproduzir no campo e vai evoluindo de fase até chegar numa fase ali que é o retorno ao esporte. Porém, o atleta hoje ele não sai do departamento de saúde e direto para o jogo. Tem as fases de transições, que aí é um trabalho em conjunto com a preparação física, a fisioterapia e a fisiologia. Então, de acordo com as métricas desse atleta, né, que a gente fala que é carga crônica, então a gente consegue alcançar ali alguns objetivos para que a gente possa liberar esse atleta aí com o menor risco de ter uma relesão.